Noite a todos. Nós estamos no segundo módulo aí do nosso programa aí de cardiologia estrutural e eletrofisiologia. Nesse segundo módulo, nós estamos abordando a parte de arritmias e eletrofisiologia com o grupo da RP-Core, que trabalha exatamente com essa parte junto com a gente dentro são grupos que trabalham juntos. E hoje quem vai apresentar é o Ellerson Arfelli. O Ellerson é arritmologista e eletrofisiologista, responsável pelo setor de arritmia e eletrofisiologia do Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto, e trabalha em todos os hospitais aqui de Ribeirão, região, e um pouquinho mais longe também, né, Ellerson? Sim. Então, Ellerson, pode começar aí. Pessoal, Okay, hoje a gente vai fazer a apresentação, e as perguntas a gente vai fazer no final da apresentação. Então, quem tiver dúvida já vai anotando aí, para que a gente possa fazer aí ao final. Tudo bem, Ellerson? Tudo bem. Boa noite. Eu vou compartilhar primeiro, e você me dá uma ajudinha aí. Ok? Tá tudo certo aí? Ok. Ok. Então, primeiramente, eu só tenho a agradecer, Leon, pela oportunidade. É uma grande satisfação poder estar junto aqui, ao teu grupo, aos nossos colegas que estão acostumados a trabalhar aqui conosco, né? E sobre um tema que é bastante instigante, né? A gente tem a fibrilação atrial, é a arritmia mais comum, sustentada, que qualquer clínico tem em seu consultório. E o diagnóstico dela é muito importante e tem mudado alguns conceitos recentes. Basta a gente ter um registro, muitas vezes você pode ser até assintomático, mas tem um registro do eletrocardiograma com uma duração de 30 segundos. Atualmente, uma monitorização apenas é o suficiente para a gente fazer o diagnóstico de uma fibrilação atrial, E aí, quando você tem essa documentação eletrocardiográfica, você está diante de uma fibrilação atrial clínica, e aí é só instituir o tratamento. Entretanto, o que tem crescido nos últimos tempos é o conceito da fibrilação atrial subclínica, ou seja, você não tem nenhum registro eletrocardiográfico da arritmia, o indivíduo não tem um evento, ele não consegue relacionar sintoma com a presença de fibrilação atrial, e geralmente esses quadros de fibrilação atrial subclínicas, eles são detectados por dispositivos. Aqui eu trago um exemplo para vocês de um dispositivo implantável do tipo marca-passo ou um gravador de eventos. Então, a gente tem agora desenvolvido o conceito de procurar isso aqui. Como é que tem a carga de arritmias no eletrodo ou no canal atrial? E aí você tem uma resposta rápida como essa, acima de 175 batimentos, esse conceito do EIRE, que é detectado pelos dispositivos e que você normalmente precisa validar com o especialista, porque lembrar que tem muito conceito, tem muito artefato que está sendo interpretado como uma arritmia atrial. Tem crescido a possibilidade nossa de diagnóstico, o screening, nós temos inúmeras ferramentas agora para buscar, além dos dispositivos, nós temos PETs, nós temos relógios hoje, e que tem sido muito útil no dia a dia na pesquisa de indivíduos, ou da ataque à arritmia atrial. Bom, com isso, nós temos uma arritmia cada vez mais prevalente. Isso é uma verdadeira epidemia, né? Em 2010, a gente tinha cerca de 30 milhões nos Estados Unidos e na Europa. Hoje chega uma população de quase 50 milhões de indivíduos com a fibrilação atrial. O Brasil, aqui em laranja, ele merece destaque nesse cenário, com um percentual bastante importante de indivíduos acometidos com a fibrilação atrial. Lembrar que, além dessa importância epidemiológica da FA, ela se destaca pela a correlação com morbimortalidade. Nós podemos ter fibrilação atrial, tanto assintomática quanto sintomática, mas a sua correlação com comorbidades, isso sim nos preocupa.
A relação com morte, ela está mais... quem tem FA tem uma chance maior de mortalidade, assim como o AVC, insuficiência cardíaca, um declínio cognitivo, depressão, uma qualidade de vida prejudicada e um número maior de hospitalizações. Com isso, nós precisamos estar atentos que essa FA, então, aumenta o risco de morbimortalidade e nós temos uma série de maneiras de contornar esses desfechos, né? De contornar esses desfechos. O primeiro deles, eu diria para vocês aqui, que é a mudança na qualidade de vida e controle de fatores de risco. Muitos vão colocar para vocês, até a Sociedade Europeia coloca a prevenção de fenômenos tromboembólicos como o primeiro passo, né? O do ABC, que eles colocam o A como evitar eventos tromboembólicos. Mas aqui, a ideia não é categorizar quem inicia primeiro, mas sim o conjunto de medidas que a gente faz e que tem o resultado, impacta no melhor manejo de tratamento desses pacientes. A mudança na qualidade de vida e controle dos fatores de risco. Como é que nós abordamos isso? Lembrar que existem inúmeros fatores de risco para o desenvolvimento da fibrilação atrial. Não só a idade, como os fatores genéticos, mas a gente sabe que tem maior relação fatores de risco, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença valvar, hipertensão, diabetes, doenças renais, como a apneia do sono, obesidade, o consumo excessivo de álcool, inatividade física e assim por diante. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem desses pacientes com fibrilação atrial, a gente deve levar em consideração todos esses fatores de risco e tentar, às vezes, em conjunto com uma equipe multidisciplinar, a mudar o estilo de vida desse paciente. Então, às vezes, se você lança a mão de um colega que trata a apneia do sono, um educador físico, trabalhar com controle do tabagismo, o excesso do álcool, um endocrinologista, às vezes, para o controle da obesidade, diabetes, ou seja, é uma doença que pode estar correlacionada com multifatoriais e que, muitas vezes, o resultado você vai depender de uma equipe multidisciplinar aqui. Bom, a gente deve, então, cuidar disso, iniciar a anticoagulação dos nossos pacientes quando necessita. E aqui eu resumo da seguinte maneira: o que a gente pode fazer no nosso consultório, né? Isso aqui faz parte. A hora que a gente conduz um caso com fibrilação atrial, a gente tem que olhar, esse indivíduo é obeso? Então, orientar a redução de peso. Então, perder, assim, 10% do peso, não é fácil isso aqui requer tempo, requer empenho, né? Às vezes, a depender da situação, até mesmo uma indicação de cirurgia bariátrica em alguns casos selecionados. O tabagismo tem importância, assim como na doença coronariana, assim como na hipertensão, orientações, aconselhamento para cessar isso, né? O suporte psicológico quando necessário. Atividade física regular, de preferência aeróbica, de moderada intensidade, a gente sabe que traz o benefício na saúde cardiovascular. Isso aqui deve ser pelo menos 150 minutos por semana. O uso excessivo do álcool, aqui a gente tem uma correlação com a presença de fibrilação atrial. Então, a recomendação para abstinência ou redução significativa daquilo que vem fazendo. E lembrar da apneia do sono. São tudo medidas que a gente pode ter no consultório, conversar com esses pacientes, a busca pela pesquisa da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Muito bem. Prevenção de eventos tromboembólicos. Como é que a gente faz? A primeira coisa nesse assunto é exatamente a gente identificar os pacientes de baixo risco. Como é que a gente faz? Utilizando o score de Chades-Vasque. Depois, oferecer a prevenção desses eventos tromboembólicos, né? Quando é que a gente vai realmente anticoagular o paciente? Avaliar o risco de sangramento, abordando os fatores de risco modificáveis. Como é que nós utilizamos isso? O conceito do score de Chades-Vasque, isso aqui é conhecido nosso, eu não vou ter muito tempo aqui sobre isso, mas a gente sabe que a gente pode ter, nessas situações clínicas conhecidas, a gente pode ter uma somatória até de 9 pontos e identificar o indivíduo de baixo risco. Aquele que não tem nada, ele não merece, então, ser anticoagulado. O 1, talvez, e acima de 2 pontos, esse sim, esse paciente chama atenção. Ao mesmo tempo, na balança entre a eficácia, a gente tem que estar preocupado com relação à segurança desses indivíduos
que estão sendo anticoagulados. E aí a gente tem também um outro score, que é o score de Hasblad, onde a pontuação de 3, ela aponta para o indivíduo, o score maior ou igual a 3, para o indivíduo de maior risco de sangramento. Entretanto, o fato de ter 3, o maior ou igual a 3, ele não contraindica a anticoagulação. A gente deve ter mais cautelas. Existem fatores modificáveis disso, né? Uma hipertensão não controlada, a gente sabe que a cessar o tabagismo, a gente sabe que o uso de drogas ou o álcool em consumo, tudo isso é modificáveis e são fatores modificáveis e a gente pode atuar de maneira bastante satisfatória nesse cenário aí. Bom, então, como interpretar o Chades-Vasque, anticoagular ou não? Então, nós temos 2 categorias aqui, o homem e a mulher. Chades-Vasque no homem maior ou igual a 2, anticoagular. Chades maior que 1, nós devemos considerar essa anticoagulação. E 0, não anticoagular. Na mulher, aumenta 1 ponto, tá? Seria maior ou igual a 3, anticoagular, para o sexo feminino já conta 1 ponto. Chades-Vasque igual a 2, considerar na mulher a anticoagulação, e o Chades-Vasque de 1 ou 0, não anticoagular. Isso ficou muito claro. Aí vai depender qual o melhor anticoagulante para a gente usar. Seria os NOX ou a varfarina? Bom, nos últimos anos tem crescido esse entendimento nosso, qual é a melhor maneira da gente anticoagular os pacientes, baseado principalmente nesses estudos pivotais que foram na última década dos novos anticoagulantes, entrando a dabigatrana, o primeiro que entrou no cenário em 2009, depois a rivaroxabana, com o estudo Rocket, depois a pixabana em 2011 e, por último, o Engage, tá? Esses estudos tiveram grande impacto, aumentaram muito o número de publicações em relação ao assunto fibrilação atrial, e vocês vejam que antes a gente tinha os estudos com a varfarina apenas, que quando comparado ao placebo, um número limitado de pacientes, ele passou a ser o padrão ouro até então, para a gente saber na prevenção de eventos tromboembólicos. Então, a varfarina, quando comparado ao placebo, ela foi muito superior. Bastava a gente testar um outro fármaco que poderia ser igual à varfarina, ou pelo menos não inferior, tá? Com 71 mil, quase 72 mil pacientes, foram testados esses pacientes, e comparado a eficácia e a segurança dos novos anticoagulantes na população de risco com fibrilação atrial. E os resultados foram muito favoráveis, não só no sentido de não ser inferior, como em muitos foram positivos em serem superiores os NOACs em relação à varfarina. O que chamou mais atenção foi, quando a gente vê numa meta-análise, uma redução de acidente vascular encefálico e embolismo sistêmico de 19%, uma redução de mortalidade de 10%, de morte por todas as causas. Isso aqui impactou muito o menor chance de ter um AVC hemorrágico e o sangramento intracraniano. Ou seja, eles não só eram não inferiores, como em algumas situações até superiores. Bom, com isso, nós entendemos que nós já sabemos identificar o paciente de baixo risco, nós identificamos esses pacientes que devem receber a anticoagulação, e quando a gente escolhe qual o melhor sobre a anticoagulação desses pacientes, os NOACs hoje, eles são geralmente recomendados como uma terapia de primeira linha para anticoagulação oral, tá bom? Para os pacientes não valvares, precisa ficar bem claro isso. Nós estamos num cenário também que nós temos indivíduos portadores de prótese mecânica, tá? Esses indivíduos, aí sim, não, aí a gente deve usar a varfarina, tá? A antivitamina K. Esse sim, buscando um NR terapêutico aqui. E aí a gente vai ter o seguinte, que a varfarina, ela só deve ser mantida, nesse caso não tem como, mas a varfarina, lembrar que quando eu tenho eficácia no seu tratamento, o tempo de permanência na faixa terapêutica ela é maior ou igual a 70% do tempo, tá? E se eu não conseguir isso, exceto naqueles pacientes de portadores de prótese metálica, eu posso trocar a varfarina pelo novo anticoagulante, se o TTR for menor que 70.
Lembrar que aquela história sempre dos antiagregantes plaquetários, principalmente o AS como monoterapia para a prevenção de eventos tromboembólicos no cenário de FA simples, ele não é recomendado e passa a ser classe 3 agora. E o mesmo acontece quando eu combino o AS com clopidogrel, salvo o cenário quando a gente está falando de uma síndrome coronariana aguda. Mas eu falo em monoterapia ou em combinado, somente isso não deve ser utilizado. Chama atenção também para vocês de duas outros cenários, a estenose mitral moderada severa ou na impossibilidade de eu anticoagular esses pacientes. Aí, a gente tem uma nova frente de pesquisa com resultados bastante animadores, e aqui eu vou usar somente o conceito da oclusão do apêndice atrial esquerdo para aqueles pacientes em que eu não consigo manter a anticoagulação. Um exemplo, pacientes que têm hemorragia, apesar da troca, apesar do controle rigoroso seu do uso do fármaco anticoagulante, ele mesmo assim ele tem o sangramento. E vem crescendo muito as pesquisas nesse campo, que se iniciaram no início dos anos 2000, e hoje tem bastante destaque a oclusão com vários tipos de próteses, vários cenários sendo testados, e você tem a oclusão do apêndice atrial esquerdo, um exemplo aqui, você tem a oclusão total desse apêndice atrial esquerdo, a liberação da prótese, e com isso a gente tem mais uma opção de prevenção de acidente tromboembólico nos pacientes de risco com fibrilação atrial. No último congresso europeu, essa publicação agora que saiu no New England, agora de setembro, ela testou um outro cenário, a doença reumática, em especial a estenose mitral, a antivitamina K versus a rivaroxabana. E o que eles testaram? Basicamente, a não inferioridade da rivaroxabana em relação à varfarina nesses pacientes com fibrilação atrial, portadores de doença valvar reumática. O conceito que até então era superior ou não inferior dos novos anticoagulantes, eles também levaram isso em consideração e testaram nesse cenário. E, para surpresa, mais uma vez, não se confirmou. Aqui, o que aconteceu é que, a partir de 2 anos depois, houve uma diferença no desfecho composto, que era feito no desfecho eficácia, prevenção de AVC, embolia sistêmica, infarto do miocárdio e morte de causa vascular ou desconhecida. Houve uma redução desses desfechos no grupo antivitamina K. Com isso, esse conceito de prevenção tromboembólica mantém-se a antivitamina K, a gente utilizando a varfarina naqueles pacientes portadores de prótese e de cardiopatia valvar reumática do tipo estenose. Muito bem, nós passamos então para o controle da frequência e depois o controle do ritmo. O controle da frequência, gente, aqui a gente vale dar uma pausa e discutir um pouquinho sobre o que é o controle da frequência. Primeiro, o objetivo nosso é deixar uma frequência menor que 110 batimentos por minuto. Eu abandono aquela estratégia de controlar o ritmo, restaurar o ritmo sinusal e vou controlar a frequência. Por que eu falo que isso é importante a gente discutir? Porque nesse cenário nós usamos 3 drogas principalmente, os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio e a digoxina. E normalmente eu vejo com muita frequência pacientes portadores daquilo que a gente considera fibrilação atrial permanente na estratégia de controle da frequência utilizando a mildarona. A mildarona não entra nesse cenário. Eu trouxe aqui esse fluxograma, até não é didático, tem bastante explicações, mas eu gostaria de pausar com vocês esse sentido, que eu uso beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, em indivíduos com coração estruturalmente normal. No indivíduo com asma, eu vou dar um bloqueador de canal de cálcio. No indivíduo com fração de ejeção reduzida, eu vou entrar com beta-bloqueador. Se eu não conseguir esse controle da refrequência de maneira adequada, ou piorar os sintomas dos meus pacientes, os sintomas piorarem dos pacientes, eu vou fazer uma associação. E aí eu vou muitas vezes colocar o beta-bloqueador com digoxina, ou o beta-bloqueador com bloqueador de canal de cálcio, e assim vai pelo cenário que você que apresenta seu paciente. O importante é que, se eu não conseguir, ao final do curso,
controlar essa frequência cardíaca, existe a possibilidade, e a minha estratégia seja mantida de controle apenas da frequência cardíaca, de eu promover um bloqueio AV total e ressincronizar esse paciente com um marca-passo. Note que agora a gente já não está, nós não estamos falando em uma terapia simples, só colocar o marca-passo, e sim a gente colocar uma ressincronização cardíaca, ou até mesmo que vem crescendo agora a estimulação fisiológica para esses pacientes. Bom, tudo isso que eu estou dizendo para vocês sobre controle da frequência ou controle do ritmo, ainda existe uma dúvida na literatura, e isso vem de longa data. Se você olhar, esses trabalhos foram tudo no início, final da década de 90, início dos anos 2000, aqui, onde nós temos vários trabalhos comparando qual era a melhor estratégia, controlar a frequência cardíaca ou controlar o ritmo do paciente. O estudo que mais impactou na conduta nossa, dos cardiologistas clínicos ou dos arritmólogos e assim por diante, foi o estudo AFFIRM, com 4.000 pacientes, tá? Onde teve um desfecho duro, que eles testaram sobre a mortalidade geral desses pacientes, a estratégia do controle do ritmo versus o controle da frequência. E a decepção é que o controle do ritmo não foi superior ao controle da frequência nesses pacientes. Isso é interessante porque acreditava-se que, restabelecendo o ritmo sinusal, esse paciente poderia ter um desfecho melhor. Todos esses estudos também não trouxeram uma resposta para a gente favorável no controle do ritmo. Entretanto, é importante destacar importantes limitações em relação a esses estudos. Eles falharam em demonstrar a superioridade da estratégia do controle do ritmo. Mas aqui eu destaco algumas delas, cinco possibilidades que explicam a ausência, a falha na superioridade. A primeira delas é a falha na prevenção tromboembólica. Os pacientes, o que acontecia? Naquela época, a gente cardiovertia o paciente e interrompia a anticoagulação depois de 4 semanas. A gente não tinha esse conceito de paciente de risco, ele permanece anticoagulado para o resto da vida, independente do ritmo que ele está, se ele está em sinusal ou em fibrilação atrial. Os efeitos adversos com os fármacos antiarrítmicos, muitos foram descontinuados. Então, a intolerância às drogas antiarrítmicas, a segurança desses fármacos por risco de proarritmia, dose inadequada, isso é muito comum a gente ver. Subdose, exemplo, eu dou a propafenona numa dose de 150 miligramas por dia, ou 150 de 12 em 12, ele deve ser no mínimo 450 miligramas por dia. Ou a supradosagem. Às vezes você tem bradiarritmias e aí você tem que descontinuar o tratamento desses pacientes. Os desfechos variáveis, várias hipóteses testadas nesses estudos, o tratamento inadequado dessas comorbidades cardiovasculares, a gente não tinha essa visão multidisciplinar que nós temos hoje. A gente tratava muito o ritmo e esquecia de controlar todos os fatores de risco. E a inclusão de pacientes com fibrilação atrial de longa data. Isso aqui é importante porque, na tentativa de corrigir essas falhas apontadas aí, começaram a surgir novos estudos, onde testava a possibilidade que o controle do ritmo poderia ser melhor que o controle da frequência. Um deles é com a dronedarona. Com 4.628 pacientes, eles testaram um desfecho por morte de qualquer causa ou causa cardiovascular ou hospitalizações decorrentes de eventos cardiovasculares. E a dronedarona, quando comparada ao placebo, ela foi superior. Quando ela foi comparada no controle da frequência, que no caso é o placebo, ela foi superior a essa estratégia. Isso foi bastante interessante. A dronedarona, como vocês sabem, já é uma droga sem o radical iodo, que a gente encontra na miodarona, mas com uma afinidade mais aos canais iônicos atriais. Então, surgiu um novo conceito. Será que eu não estou tratando esses pacientes também de maneira tardia? Eu estou querendo controlar o ritmo, mas já passou o tempo adequado? Com isso, começaram a surgir os trabalhos mostrando a terapia precoce do controle do ritmo em pacientes com FA poderia ser melhor. E aí, esse é um estudo que impactou bastante também, o IST-NET, o IST-AF-NET, é um grupo alemão, um grupo europeu que desenvolveu esse trabalho, foi publicado em 2020, que ele testou a hipótese que avaliar-se a terapia precoce do controle do ritmo
pode reduzir o risco de eventos cardiovasculares em pacientes que tiveram FA recente. O que é FA recente? Diagnosticada com menos de 1 ano. Entraram pacientes de risco, o score Chades-Vasque é alto, geralmente acima de 3 ou 4, junto com doença renal crônica, hipertensão ventricular, ou seja, era um grupo barra pesada. São pacientes portadores de risco. O desfecho primário era um composto de morte cardiovascular, acidente vascular encefálico ou hospitalizações com piora ou síndrome coronariana aguda. E o resultado disso foi uma redução do risco relativo em 21% no grupo do controle do ritmo precoce. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, foram 2.789 pacientes com um score de risco de quase 3,5. A metade desse grupo recebeu um tratamento com controle do ritmo e a metade para o controle da frequência. Aqui, em verde, é o grupo da propafenona e a flecainida. O grupo de fármaco antiarrítmico aqui é muito maior que o grupo de ablação por catéter para o controle do ritmo, que é esse grupinho em azul aqui embaixo, que a gente tem nessa barra. Então, a gente vê que as drogas da classe 1C, propafenona e flecainida, são a mais comum. A gente tem a mildarona em rosa, a dronedarona, que são usadas em um grupo menor. Passado no segundo ano, o grupo ablação ele aumentou e reduziu o número de fármacos. É evidente que o controle foi ficando pior aqui. Então, a gente sabe que a terapia, nesse estudo, ele foi contundente em mostrar que a terapia do controle precoce do ritmo, ele foi associada a uma menor taxa de eventos cardiovasculares em paciente com fibrilação atrial e com fatores de risco. Então, a gente tem esse conceito, quanto mais precoce eu entrar com o meu tratamento do controle do ritmo, melhor será o meu resultado, talvez menor o meu desafio. Aqui nós temos a linha do tempo, e isso fica bastante interessante aqui a gente associar. Então, a gente sabe que nós precisamos tratar os fatores de risco do paciente, introduzir uma mudança no estilo de vida, anticoagular esse paciente, e controlar melhor os sintomas dos nossos pacientes. Para controlar esses sintomas da fibrilação atrial, a gente tem as duas estratégias, o controle da frequência e o controle do ritmo. E o importante é a gente definir aqui, quando iniciar o controle do ritmo? Seria no período peridiagnóstico. Quanto mais eu retardar o meu tratamento para o controle do ritmo, menor vai ser a minha chance e cresce a possibilidade de o resultado ser igual ao controle da frequência cardíaca. Então, eu faço o diagnóstico, eu não estendo muito, eu cardioverto esse paciente, eu introduzo uma droga ou defino sobre a ablação qual a melhor estratégia que eu vou escolher. Ou até mesmo naquele indivíduo que é subclínico, que eu detectei, onde a gente ainda identifica aqui um cenário só com os gatilhos, e não o substrato provocado já por uma cardiomiopatia atrial avançada ao longo da idade, da hipertensão, daquelas coisas que a gente sabe da evolução, e a própria arritmia ir remodelando o átrio. Bom, com isso, surge o conceito seguinte: será que esses resultados do WISH não seriam ainda mais contundentes se houvesse um número maior de pacientes tratados com ablação? Olha aqui, o número de pacientes tratados com ablação era muito pequeno, 8% no primeiro ano. Ao final dos 2 anos, chegava a 19%. E por que eu digo isso? Será que esses resultados não eram mais contundentes se eu tratar com ablação? Porque a ablação hoje está muito claro que, quando comparado com os fármacos antiarrítmicos, ela é a melhor estratégia terapêutica no controle do ritmo. Esse é o estudo Cabana, um estudo com 1.200 pacientes que foram randomizados a terapia de ablação ou tratamento com fármaco antiarrítmico. E esses pacientes, o interessante é que todos eles receberam um dispositivo de monitorização para ver a carga de fibrilação atrial, a taxa de recorrência com carga de fibrilação atrial ao longo do tempo. E essa carga é o tempo de permanência que o indivíduo tem de fibrilação atrial. Quanto tempo dura essa fibrilação atrial? E aí a gente vê, em azul, é o braço que nós temos
das drogas antiarrítmicas. Então, a gente tem, e em laranja, a gente tem o grupo tratamento por catéter. A gente tem uma maior eficácia na prevenção de recorrência, ou seja, da carga de fibrilação atrial ao longo do tempo com a ablação. Com isso, surgiu o conceito que, será que não é melhor a gente fazer a ablação já como primeira terapia de escolha, como seria a primeira terapia nos pacientes com fibrilação atrial recém-diagnosticado? E isso tem mudado, gente. A evolução nos últimos 20 anos é impressionante. A gente só fazia ablação, no começo, aos pacientes com muita refratariedade, paciente muito sintomático, e aí sim esses pacientes iam lá. Ou seja, era o fim de linha. Hoje, a gente vem discutindo aqui, será que não é importante a gente já colocar na primeira consulta, assim como a gente pega um paciente com Wolff Parkinson White, será que não seria interessante a gente já pensar em indicar a ablação? Eu acredito que talvez sim, talvez não, porque tem muita coisa que a gente pode fazer com o conceito de mudança de estilo de vida e controle de fatores de risco desses pacientes. Às vezes a gente segura muito com os nossos fármacos, o conceito que a gente tem do tratamento clínico e da prevenção de eventos tromboembólicos. Mas, sem dúvida nenhuma, é assim, se o paciente começa a dar trabalho, a gente deve indicar a ablação já de maneira precoce. Por que que isso vem crescendo a possibilidade da gente fazer ablação de cara? Pela importância central que hoje nós sabemos das veias pulmonares. Então, o isolamento completo dessas veias pulmonares, ela tem um impacto tremendo no sucesso da ablação da fibrilação atrial. E, sem dúvida nenhuma, cresceu muito a evolução tecnológica, sistema de mapeamento, fontes de energia, aqui aí entra também a crioablação, com isso, cresceu a nossa eficácia e o conceito de segurança também. Bom, mas se eu penso ainda na estratégia do ritmo, eu preciso melhorar, porque até agora os resultados me mostraram realmente que são tão contundentes que a ablação, ou que o controle do ritmo é melhor que o controle da frequência. Mas aí vem o conceito que quanto mais precoce eu realizar a ablação, melhor será o resultado. São todos estudos recentes, feitos do diagnóstico ao tempo, do tempo do diagnóstico que a gente fez até a realização da ablação. E testaram ver a recorrência da fibrilação atrial ao longo do tempo. Nessa linha à esquerda aqui, eu tenho que foi favorável ao diagnóstico, ablação menor que 1 ano, e o que tem à direita, a maior que 1 ano. Esses resultados são muito favoráveis ao quanto mais precoce eu realizar a ablação, o tempo diagnóstico ablação menor que ano, está associado a uma menor taxa de recorrência de FA. Muito bem. A ablação versus drogas antiarrítmicas como terapia de primeira linha, então, no tratamento do FA. Eu tenho a recorrência, é totalmente favorável ao grupo de ablação. Eu tenho um outro conceito, que é a qualidade de vida, que é melhor na qualidade de vida. O grupo ablação também tem um impacto nesse cenário. E, por último, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre as possibilidades terapêuticas, entre a ablação e o tratamento, o fármaco antiarrítmico. E você nota que não tem diferença. E eu estou falando para desfecho duro aqui, né? Morte, AVC, sangramento maior, infarto do miocárdio e assim por diante. Ou seja, no grupo de ablação com os conceitos atuais que vem se utilizando com a tecnologia, a gente realmente tem um equilíbrio nesses eventos adversos. E agora a gente tem até mesmo esse conceito muito claro, onde a fibrilação atrial paroxística, a ablação pode ser colocada como uma primeira linha, e até uma provocação aqui, será que não está na hora da gente jogar o nosso remedinho no lixo? É evidente que não, né? Mas é só uma provocação, e a ideia não é essa, não, de enterrar o tratamento clínico de grande importância que a gente tem. A discussão, então, aqui sobre os últimos trials, nos últimos, isso aqui tudo menos de 5 anos, agora é tudo coisa recente, publicada agora, tudo coisa de 3 anos para cá, é muito favorável à ablação em relação ao uso de drogas antiarrítmicas sobre o sucesso do tratamento no controle das arritmias. E em relação aos eventos adversos, você vê que tem um equilíbrio entre as duas estratégias. Em verde, nós estamos a ablação, e em azul, a gente tem os fármacos antiarrítmicos. Então, nós estamos falando realmente de eficácia e segurança. Bom, eu trago aqui algumas mensagens finais e estou aberto depois às perguntas, né? A FA é uma arritmia sustentada, ela é mais comum no adulto, associada com substancial ônus ao paciente e ao sistema de saúde.
O controle dos fatores de risco, ele impacta positivamente no sucesso do tratamento e muitas vezes requer uma abordagem multidisciplinar. Na prevenção de eventos tromboembólicos, é fundamental identificar o paciente de risco e anticoagular, com atenção ao equilíbrio entre eficácia e segurança. O aumento de evidências sustenta a estratégia do controle precoce do ritmo para a maioria dos pacientes com fibrilação atrial diagnosticada recentemente. E uma mudança de paradigma está evoluindo em favor do controle do ritmo, em vez do controle da frequência para pacientes com fibrilação atrial de início recente. Eu agradeço, eu vou finalizar para a minha apresentação. Eu agradeço o convite, viu, Leon? E estou aqui à disposição para qualquer pergunta. Ótimo, parabéns, Ellerson, aí, como sempre, uma ótima aula aí, eu acho que ficou bem, um espaço de tempo muito bom e bem didática aí, com muita mudança aí de conceitos aí de tratamento também, né? Pessoal, perguntas? Fala, Pipa. Boa noite a todos. Minha pergunta para o Ellerson Ellerson, em relação ao esportista, né, aquele ultramaratonista, aquele paciente que faz esporte de alta intensidade, a diretriz comenta que tem maior chance de fibrilação atrial. Como é que você trabalha com esses atletas de alta performance? Você também já indica a ablação? Quando você indica a ablação, quanto tempo ele tem que ficar em repouso, sem ter uma atividade de alta intensidade? Como é que você tem feito nesses casos? Parabéns pela aula, antes de tudo, a aula muito boa, muito didática. Obrigado. Viu? Pipa, eu que agradeço a sua pergunta, como sempre, bastante interessante. É uma característica tua, a provocação também desses cenários, e a gente vê sua preocupação com esses pacientes. A FA tem uma relação íntima com o excesso de exercício. A atividade do tipo endurance, a gente está falando de ciclismo, o ciclismo, a maratona, a gente pode... outras mais, né? Aqui algumas delas a gente até não tem, né? Que seria o esqui na neve, aquela história toda que a gente sabe. Ela tem uma relação íntima com o remodelamento atrial, e isso facilitador para a presença da fibrilação atrial. E aí, um problema seguinte também, tem muito o estilo do atleta, né, com pré-treino, algumas outras coisas também, que pode também potencializar o risco de desenvolvimento dessas arritmias atriais. O atleta, ele não foi feito para tomar remédio, ele não foi feito, ele não aceita, cai a performance, ele é um indivíduo que é o exemplo de indivíduo saudável, como é que vai acordar tomando anticoagulante, como é que vai acordar tomando remédio e assim por diante. Se tem um grupo que se beneficia da ablação, são os atletas. Eles realmente, o resultado é melhor. Aí vamos supor que tem situações o seguinte: olha, eu não quero fazer isso, eu não quero tomar, eu vou tomar remédio porque tem que tomar. O indivíduo muito bem condicionado, ele tem uma resposta melhor num cenário de uma fibrilação atrial, por exemplo, persistente. O indivíduo, a resposta não é tão rápida igual ao indivíduo que não tem essa condição de atleta. Então, só que ele não foi feito para a gente dar fármaco. E dependendo da atividade que ele faz, aí a resposta ventricular é alta. Então, é um paciente chato de se tratar com remédio, viu? É muito difícil. Excelente, muito obrigado. Nada, isso. O Crésio levantou a mão aí, Crésio. Oi, doutor Anderson. É o Crésio, tudo bom? Tudo bem, Crésio, como vai? Não, eu levantei a mão só para dar parabéns para o senhor pela bela exploração que o senhor fez e tirando bastante dúvida da gente. O paciente que reverte a fibrilação e o Chagas-Vasquez não é maior que 2, a gente anticoagula ele durante um período,
ou só reverte? Como é que você mantém esse paciente que reverte rápido e o Chades Vasques dele não é alto? Ok. Clésio, eu agradeço. O Clésio é um grande amigo. Eu vou aproveitar aqui e falar em grupo. Eu sempre falo, para de me chamar de senhor, Clésio. E aqui, ele sempre muito educado, muito cordial, né? Ele sempre coloca isso. Com frequência, a gente conversa pelo WhatsApp. Clésio, a minha tendência, eu vou dizer a seguinte, o Chades de 1 para frente, dependendo do fator de risco, que não seja o sexo feminino, a minha tendência é anticoagular, tá? Esses pacientes. Só se for uma coisinha assim, uma hipertensão leve, um ato esquerdo que eu vejo que não tem remodelamento, porque a gente utiliza alguns outros marcadores, viu, Clésio? Existe hoje, por exemplo, o formato do apêndice, que tem um maior risco de trombo, dosagem de BNP associado com reações, com marcadores, ou marcadores inflamatórios, tudo isso que facilitam acidentes tromboembólicos. Então, Clésio, a minha tendência é associar algumas coisas junto ao Chades-Vasques, e se for um em diante e tiver alguma alteração, um remodelamento atrial, por exemplo, eu mantenho a anticoagulação desse paciente. Mas é fundamental a gente saber qual a estratégia que nós adotamos. Por exemplo, se eu fiz uma ablação nesse paciente e foi bem sucedida, mesmo que ele tenha um Chades-Vasques 1, pode ser que eu suspenda o meu anticoagulante. Agora, se eu tiver com um paciente, esse aí é um conceito importante. O fato de eu ter ritmo sinusal e controlado, não quer dizer que esse paciente não tenha risco, viu? Porque eu vou dizer para vocês, a relação temporal entre o indivíduo onde tem um AVC e que a gente vai lá e detecta a FA, olha, nem sempre é verdadeira. Muitas vezes a gente tem esses... Por isso que tem muito acidente vascular encefálico criptogênico, né? Então, Clésio, resumindo essa história toda aí para você, a minha tendência é manter a anticoagulação quando eu tenho Chades-Vasques maior que 1, mas eu preciso ter alguns outros marcadores, um tipo é o remodelamento atrial, ou se esse paciente, o que ele está sendo tratado, ou o que já foi feito para ele. Ok, obrigado. Nada. Bom, prazer em ouvi-lo. Prazer é meu, Clésio. Pavão levantou a mão aqui. Fala, Pavão. Oi, tudo bem? Boa noite. Ellerson, parabéns. Muito boa aula, como sempre, viu? Eu vou resumir a pergunta para você. Qual o paciente que eu falo assim? Porque eu vou pensar em ablacionar a FA na maioria das vezes, certo? Certo. Qual paciente eu falo assim, ó, esses eu não vou mandar de jeito nenhum. Se você pudesse resumir assim, eu não mando esses, eu vou continuar seguindo o anticoagulando, porque eu no ritmo e frequência quando eu puder, e o restante eu vou mandar tudo para vocês ablacionar. O que você responderia para mim? Ô, Pavão, a Major não quer fazer uma pergunta também, não? Ela de fundo. Ela queria aparecer no vídeo. Eu agradeço a sua pergunta mais uma vez. É uma pergunta capciosa, né? Você percebe que a gente deve individualizar. Eu não tenho muito essa regra, quem eu indico ou não. Sem dúvida nenhuma, o diferencial é a idade. Eu percebo isso. E a presença de sintomas, tá? Um indivíduo muito sintomático, eu estou vendo que ele não tem uma adesão interessante ao tratamento, e eu estou vendo que está tendo uma evolução na cardiomiopatia atrial dele, apesar do tratamento farmacológico, esse indivíduo eu acabo indicando ablação. Mas o maior limitante que eu tenho é medo do procedimento pelo paciente e a idade um pouco mais avançada. E eu não tenho dúvida, tempo de FA também faz diferença nisso. Se eu tenho, na apresentação, eu posso ter a fibrilação atrial, ela pode ser paroxística, ela pode ser a persistente, que é a antiga crônica, né? Eu tenho a persistente e a persistente de longa data. Essa persistente de longa data já é um negócio para a gente que começa a ficar difícil pelo número alto de recidiva. A gente deixa de ter os substratos em relação... a gente deixa de ter os gatilhos somente nas veias pulmonares ou ao redor dela para ter muito substrato atrial, muita fibrose, muita coisa. Então, a depender do remodelamento atrial
eu tenho lá um átrio esquerdo com volume acima de 60, uma fibrilação atrial persistente de longa data, esse paciente eu faço muitas vezes a opção para uma estratégia só com fármaco. Obrigado, Elerson. Nada, que isso, Pavão. O Elias levantou a mão aí. Elias, por favor. Elerson, parabéns aí pela apresentação. A minha pergunta é simples. Qual papel você acha que joga a utilização dos marcapassos aí para o tratamento aí da fibrilação atrial ou prevenção da instalação? Tá. Elias, o marcapasso é assim, ele entraria naquele conceito de Brad-Tac. Eu ainda vejo uma possibilidade aí. Então, aqueles indivíduos que têm uma doença do nó sinusal, onde normalmente ele começa com aquelas episódios de taquicardias atriais, ou flutter atrial, ou muitas vezes FA de alta resposta, seguido de pausas depois. É o clássico da síndrome Brad-Tac. Ou uma disfunção do nó sinusal significativa, ou doença, né? Vai depender da presença ou não do sintoma. Então, eu vejo o marcapasso como uma possibilidade. Antes, foi tentado a possibilidade de você, assim como ressincroniza o ventrículo, de ressincronizar o átrio, colocar um eletrodo no átrio esquerdo, essas coisas, isso não foi para frente. O conceito, quando começou a tratar os dispositivos no átrio, assim como tinha desfibrilador, começaram a tentar uma pesquisa de desfibrilador atrial também. Entrava em FA, um choque. Isso não foi para frente. A história de você ressincronizar o átrio não foi para frente. O que cresceu de tratamento não farmacológico? A ablação por catéter. E a indicação de marcapasso ficou para essa situação de síndrome Brad-Tac ou naqueles casos onde eu vou fazer não o controle do ritmo, mas a controle da frequência e que eu não estou conseguindo uma resposta adequada com o meu com os fármacos do tipo beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Aí sim a indicação do marcapasso. Espero ter respondido. Ablação do AV, né? Ablação, perdão. Espero ter respondido. Ablação do nó AV e o implante de marcapasso. E a tendência, vocês viram, não é mais colocar um marcapasso lá na ponta do ventrículo para estimular, não. Porque uma vez que você fez o BVT, ele vai estimular 100% só o ventrículo. Então, a gente tem a tendência hoje a ressincronizar esses pacientes, ou que está crescendo também, está saindo alguns estudos ainda, não é indicação de diretriz classe 1, nada, se eu tiver, mas a estimulação fisiológica vem ganhando espaço nesse cenário. Perguntas, pessoal? E eu pergunto para vocês agora. Meu grupo, nós somos co-irmãos, nós trabalhamos juntos, nós entendemos a história do apêndice, da oclusão do apêndice atrial esquerdo. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu tenho muita dificuldade de conseguir esse paciente que vai para a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Veja bem, tem surgido trabalho onde não só agora aquela história de eu não consegui anticoagular, mas aí sim eu vou indicar a oclusão do apêndice, mas no cenário seguinte, de comparar que a oclusão do apêndice não é inferior à anticoagulação. Então, também existe isso aí. Mas eu ainda confesso a vocês que eu estou naquela história de identificar meu paciente que eu não consigo anticoagular. Vocês têm visto isso? Têm recebido paciente para oclusão? É uma coisa interessante, a mudança que vai tendo. Eu falo assim que, até quando eu fui fazer a apresentação desse grupo, que a gente ia começar, tudo isso, uma das discussões que a gente teve, todo mundo em equipe, é que, assim, em termos de dispositivos, infelizmente, por uma série de razões aí também, nós estamos num país mais pobre, uma série de razões, mas a gente tem um atraso em termos de materiais e de utilização em torno de 10 anos. Cada vez mais que está passando o tempo, a gente está tendo uma redução, que era de 15 anos, agora está passando para 10 anos. Espero que com o tempo vai se aproximando de países desenvolvidos
em termos de utilização. A gente pega em muitos, você pega na Alemanha, ou você pega nos Estados Unidos hoje, o paciente, grande parte dos pacientes já pode fazer a opção do tratamento em relação ao fechamento do apêndice atrial esquerdo. Então, por exemplo, como tem trabalhos que houve equivalência, então, dependendo do paciente, ele pode optar por fazer um fechamento do apêndice atrial esquerdo ao invés de anticoagular. Lembrando, porque às vezes, alguns pedidos que já chegaram para a gente, por exemplo, o paciente está sangrando naquele momento, vamos fechar esse apêndice? Então, a gente tem que lembrar que, assim, na hora que a gente fecha o apêndice, eu preciso anticoagular de 3 a 6 meses esse paciente, o mínimo de 3 meses. Então, se o paciente está com sangramento ativo naquele momento, ele não tem indicação, aí a gente tem que analisar, resolver a situação do sangramento, às vezes até tentar o anticoagulante um pouquinho novamente, a não ser que seja sistema nervoso central, obviamente que aí não, mas em outro sítio a gente tentar a utilização do anticoagulante, testar se ele não vai sangrar, tá certo? E aí fazer o fechamento. Então, nesse aspecto, o que a gente vê muito, a gente já teve até outras reuniões fora, o pessoal falando da troca de anticoagulante. Então, por exemplo, tem paciente que chega e tem sangramento grave, e às vezes até com ameaçador à vida aí realmente, e às vezes ele passou por 3, 4 anticoagulantes. Entendeu? Então, sangrou com um. Aí, ao invés de indicar já a oclusão, aí o pessoal já troca por um segundo. Aí, tranquilo. Sangrou também, troca por um terceiro. Sangrou também. Aí, assim, é aquele paciente que vai continuar sangrando mesmo, né? Então, um trabalho grande que foi feito aí na parte de utilização dos anticoagulantes, que era até uma pergunta que eu ia fazer para você daqui a pouco aí também, é que o pessoal também foi um trabalho tão grande feito em termos de apresentação dos anticoagulantes, que sem dúvida tem uma vantagem enorme aí, realmente deve ser utilizado, mas o pessoal, na minha opinião, de um certo ponto, não sei se você concorda com isso, Elis, mas começou a utilizar também, a perder excessivamente o medo da anticoagulação. Então, eu digo no sentido assim, o paciente está sangrando e a pessoa, mas será que eu tiro? Às vezes vai ficar só... se está sangrando, não adianta, pelo menos 2, 3 dias ele vai precisar ficar sem um anticoagulante, né? Então, a gente pega, às vezes, o paciente que ele está sangrando e, às vezes, está tentando voltar, para um dia só e já volta correndo um anticoagulante, sabe? Então, eu acho que nesse cenário, cada vez mais, a gente estando com o material disponível, que já tem disponível várias marcas aí no Brasil, eu acho que é muito interessante cada vez mais a indicação. E quanto mais o paciente, aquele paciente mais grave, com mais fatores de risco, os trabalhos estão mostrando que esse tem mais vantagem da oclusão desse apêndice atrial. E é um medicamento a menos também para ele, né? Em termos de custo-benefício, como a maioria dos nossos pacientes precisa pagar esses DOACs aí, quando a gente vai analisar um paciente com expectativa maior que 4, 5 anos aí de vida, ele também já paga o procedimento. Então, eu acho que cada vez mais essa questão dos trabalhos mostrando que é equivalente, ou melhor, não inferioridade, né, por enquanto, não inferioridade do dispositivo comparado à anticoagulação. Tem muita gente, tem alguns serviços que a gente está fazendo a ablação e já ocluindo o apêndice atrial. Tamanho o desejo ou a necessidade de interromper essa anticoagulação. Por uma dificuldade, né, no manejo do anticoagulante. Você tocou num assunto importante aí. A gente perdeu o medo de anticoagular. E também a gente tem que chamar atenção para a nossa eficácia da anticoagulação. A gente deixou de fazer aquele discurso quando você dava, por exemplo, uma varfarina. Olha, sangra, você tem que fazer um controle do NR, você tem que saber como é que está a função renal, não pode tomar o remédio. Hoje você passa um novo anticoagulante, explica que tem que tomar 1 ou 2 vezes ao dia e volta daqui 5 meses, né? Eu não estou dizendo que é uma regra de todos, tá? Eu estou colocando assim que a gente perdeu o medo. E a anticoagulação, a gente tem que estar atento também a história de subdose, da interação medicamentosa, da doença pré-existente do paciente, se ele tem disfunção renal, que às vezes pode ser transitória, e assim por diante. E esse paciente sangra. Uma das explicações por que a rivaroxabana não foi melhor
do que para varfarina nesse paciente com doença reumática, porque também foi um susto, né? Poxa, a gente tinha tudo para o novo anticoagulante, mas isso também não está totalmente respondido. Existem com outros fármacos também sendo pesquisados. Mas é a adesão do paciente que está no estudo, do grupo varfarina, onde ele tinha que fazer o controle mensal. Ele tinha uma visita médica mensal com controle do NR. Ou seja, a gente sabia que esse paciente estava anticoagulando verdadeiramente. E não aquela história de esqueceu, não tomou, se era uma vez ao dia ou se foi com alimento. É evidente que quando você está num estudo clínico, no cenário, num estudo desse, randomizado, tem todo esse controle. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato de você estar controlando a varfarina foi uma das coisas que levantaram a possibilidade de ser o melhor tratamento. Então, a gente realmente perdeu o medo um pouco do sangramento e sangra mesmo com o novo anticoagulante, e dá trabalho mesmo. Então, a gente tem que saber, a gente não tem agente reversor para todos, mas saber, pelo menos, como minimizar se você tiver uma emergência dessa. Ótimo. Margarete, por favor, Margarete. Ô, Elson, é o Creso. Sabe porque a Margarete entrou no meu computador aqui. Desculpa aí. Tudo bom? Você é um barato, Creso. Ó, eu tive um paciente que fazia hemodiálise e eu fiquei preocupado com o que tem que ser varfarina mesmo, né? Não tem jeito, né? Mesmo na hemodiálise. Eu digo para você, até a varfarina também tem problemas aí, tá, Creso? A hemodiálise, a gente não tem ainda a droga ideal, tá? Não, nós não temos a droga ideal. Mas aí, muitas vezes, é a varfarina que eu tenho ainda sendo utilizado, porque é o único que você, pelo menos, vai conseguir tatear algum grau de monitorização. Mas você percebe que no grupo dialíticos, nenhuma droga tem sido aprovada para uso contínuo, né? Tá certo. Tá, obrigado de novo. Nada, que isso, cara, é sempre um prazer. Eu tentei, Leon, na verdade, dar uma pincelada, porque cada um daqueles pilares do tratamento da fibrilação atrial vale uma aula que a gente poderia estar falando, né? Você percebe que é muita coisa. Então, é evidente que não dá para cobrir tudo, mas eu vou ficar à disposição, pessoal. A gente está um grupo aqui tranquilo. Eu até parabenizo muito pela ideia, a iniciativa do grupo do Leon, todos o Elias, o Pavão, o Felipe, o Badran lá longe, que vai vir isso aí depois, mas pela iniciativa e pela oportunidade de ter chamado a gente também para poder participar. E tenho gostado muito das discussões e aprendido muito com os casos que vocês têm trazidos. Agora, a gente também vai mandar um pouco de arritmia para vocês também. Ótimo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Mais algum comentário, Elias? Eu acho que, pessoal, finalizando aqui também, eu acho que cada vez mais a impressão que fica é que a minha impressão que eu tive sempre que, assim, a fibrilação atrial é aquele balaio de gato, às vezes, né? Então, você tem desde aquele paciente que, às vezes, não vai embolizar, e você tem aquele embolizador absurdo, né? E cada vez mais a impressão que fica dessas doenças, à medida que vai tendo mais estudos, vai chegando, é aquela necessidade da gente tomar uma conduta rápida para esse paciente, né? Então, você já pegou ele numa fase inicial, ele já tem que ser iniciado um protocolo para ele mais rápido ali de controle de frequência ou controle de ritmo, e principalmente dependendo da idade, porque se vai passando o tempo, igual você mostrou aí, passou de um ano aí também, esse paciente já fica mais complicado de qualquer mudança, mesmo que ele faça ablação, é mais complicado depois. Então, dar sequência nesse paciente é muito importante, né? E é uma dificuldade, às vezes, principalmente dentro do Sistema Único de Saúde, porque dar sequência, às vezes, os retornos, tempo de retorno, tudo é bem mais complicado, né? Sem dúvida. Ô, Leon, só faltou uma coisinha. Eu esqueci de falar para o Pipa, ele fez a pergunta e eu não respondi isso. Ele perguntou, depois da ablação, como é que suspende a anticoagulação do paciente e se o resultado foi positivo.
Pipa, 60 dias no mínimo, tá? Manter a anticoagulação por 60 dias, e a gente deixa também o fármaco antiarrítmico, porque pode ter como são inúmeras lesões, você pode ter pró-arritmia por conta de lesão, tá? Então, é um átrio ainda inflamado, e a gente deixa um antiarrítmico só para estabilização atrial ainda, tá? Então, 60 dias, corta isso, e se ele tiver atleta, Chagas Vasco provavelmente é 0, né? E aí a gente tira. Muito bom. Obrigado. Então, joia, pessoal. Obrigado, Ellerson, aí novamente, excelente aula, e obrigado aí a presença de todos aí, pessoal. Grande abraço e boa noite. Eu agradeço. Obrigado, boa noite, pessoal. Até daqui 2 semanas aí na próxima aula aí. Um abraço. Pessoal. Tchau, tchau.